Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá! Continuando aqui o nosso estudo com a dona Ivone do Amaral Pereira, que ela nos oriente, que ela entre em cada lar, que cada um se conecte pelo pensamento com a dona Ivone, converse mentalmente com a dona Ivone, porque é um espírito assim que está disponível para nos ajudar. Então, o nosso estudo do Memórias de um Suicida, nós estamos na introdução conhecendo a dona Ivone. Por quê? Porque quando a gente lê alguma coisa, a nossa mente fica em contato com a mente de quem leu. E a gente precisa fazer amizade no mundo espiritual. Então, a melhor maneira de fazer amizade é conhecendo a pessoa. Então, nós estamos conhecendo a dona Ivone. Nesse livro, A Luz do Consolador, que é onde ela mesma fala sobre ela faz uma autobiografia. Então, na parte que ela vem falando sobre a criação, ela fala que foi criada com muita pobreza, né? Conheci dificuldades de todo gênero. Ela passou por muita necessidade, mas ela diz assim, coisa que beneficiou muito. Então, como nós estamos estudando, nós precisamos estar com a mão o quê? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, né? Para a gente ir estudando o Livro dos Espíritos também. No capítulo 9, o Kardec aborda a lei de igualdade. Nesse capítulo, ele fala sobre a igualdade natural, a desigualdade das aptidões, as desigualdades sociais, as desigualdades das riquezas, provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade diante do túmulo. Então, nós precisamos ler essas perguntas, entendendo, para a gente poder entender por que ela fala que beneficiou tanto ela a pobreza. Por quê? Veja, a riqueza em si, ela tem seus benefícios, como a pobreza também. Quantas pessoas ricas, com projeções, não só ricas, mas com poder, né, com famílias, cometem o suicídio, mostrando que o ter não interfere nas decisões, apenas o saber. Por isso que a gente precisa estudar para que a gente fique cada vez mais com sabedoria sobre a vida. Em especial, tem um detalhe aqui, que o título é Provas de Riqueza e de Miséria. Na questão 814, Kardec pergunta assim: por que Deus deu a uns riquezas e poder e a outros a miséria? Gente, por que Deus fez isso? Por que nasce, né, pessoas nas famílias organizadas, com dinheiro, com poder, com saúde, com beleza, e outras pessoas nascem em situações assim de miséria? Por que isso? Como é que isso se dá? E aí a resposta dos espíritos: para experimentar cada um de maneiras diferentes. Aliás, vós já o sabeis. Essas provas foram os próprios espíritos que escolheram e muitas vezes nelas fracassam. Todos nós já tivemos experiências na riqueza, né? O nosso mundo aí já está habitado há muito tempo, com muito progresso, com muitas histórias aí para contar. Agora, o que nós fizemos no passado, né? Ou na riqueza ou na pobreza? Hoje, você se considera rico ou pobre? Hoje, como você vê a sua situação material? Quais são as escolhas que você faz hoje diante a sua vivência material?
na questão 815, o Kardec pergunta assim: qual das duas provas, né, a riqueza ou a pobreza, qual das duas provas é a mais terrível para a pessoa? A miséria ou a riqueza? O que você acha, você que está aí nos acompanhando? Você acha que a pior é o quê? É a pessoa nascer na pobreza ou nascer na riqueza? E os espíritos respondem assim: olha, tanto uma como outra. A miséria provoca lamentação contra a providência. A riqueza estimula todos os excessos. Então, nós vivemos, né, em várias reencarnações, vivenciando essas situações. E eu estou falando isso porque tem uma situação da Ivone Pereira que, mesmo nesta pobreza, nessa miséria que ela viveu, né, ela fala assim: olha, em nossa casa eram acolhidas com carinho e respeito e até hospedadas pobres criaturas destituídas de recursos e até mesmo mendigos, alguns dos quais foram por ele sustentados durante muito tempo. Em meu livro, Recordações da Mediunidade, refiro-me a esses hábitos caridosos de meus pais, hábitos por eles herdados também de seus antepassados. Então, veja que mesmo eles vivendo numa pobreza muito grande, passando por necessidade, eles sempre acolhiam os mais necessitados, os moradores de rua, né? As pessoas. E olha, um morador de rua, um mendigo daquela época, ele tinha muito mais necessidades do que da época de hoje, né? Porque nós temos as facilidades de hoje em dia, nós temos, inclusive, a organização já institucional, governamental para acolhimento. Em muitas casas espíritas que têm assistente social, em contato com os órgãos dos CRAs, da prefeitura, as questões de alimentação, de saúde, elas são já providenciadas pelos meios legais mesmo, já pelas leis e pelo direito já constituído para essas pessoas. Então, naquela época, não tinha nada disso, não tinha nem direito humanos naquela época, né? Mas, veja, este hábito aqui dos pais dela, que já herdaram dos pais, né, dos bisavós dela, isso aqui trouxe uma base para Ivone. Aqui, olha, na questão 813, o Kardec pergunta: há pessoas que passam privação e miséria por sua culpa? A sociedade pode ser responsável por isso? E a resposta: sim, já o dissemos. Ela é muitas vezes a principal causa dessas situações. Aliás, não é de sua responsabilidade cuidar da educação moral dos seus membros? É muitas vezes a má educação que os levou a falsear o julgamento, em vez de sufocar neles as tendências nocivas. Então, nós, como sociedade, nós também precisamos fazer o nosso movimento, né? E a casa espírita nos fortalece, porque, às vezes, nós não temos uma segurança de uma família. No caso, ela tinha o pai e a mãe, que já tinham herdado esse hábito dos seus pais. Isso é um ensinamento para Ivone, né? E nós precisamos fazer movimentos. Quando a gente vai doar alguma coisa, nós precisamos saber o que nós estamos doando. Doar as roupas limpas, organizadas. Muitas vezes, nós que trabalhamos com doação, né, lá no nosso abrigo, vem as roupas que não tem condição de uso, muitas vezes nem para pano de chão serve. Então, quem doar, preste atenção no que você está doando. Doe como se você fosse receber, porque talvez numa próxima reencarnação você vai receber tudo aquilo que você está doando nessa, né? Podemos fazer uma reflexão. Se você, na próxima reencarnação, vai receber tudo que você está doando nesta, o que você vai receber? Como você vai receber? Então, todo o nosso movimento tem que ser nessa visão da reencarnação. A reencarnação do futuro, a próxima
reencarnação. Se toda a caridade que eu vá receber na próxima reencarnação estiver ligada ao que eu estou fazendo agora, como vai ser a minha vida? Então, estudar a doutrina, estudar os livros da Ivone, em especial Memórias de um Suicida, é a gente pensar na próxima reencarnação. Porque nós vamos ver no Memórias de um Suicida, o próprio Camilo, que é o papel central do livro, nós vamos estudar reencarnações passadas dele, né? Porque ele comete suicídio no livro Memórias de um Suicida porque ele não consegue lidar com a cegueira. Ele sabe que está ficando cego, ele é muito vaidoso, é uma camarada que é um autor de livros consagrados, né? E ele, por vaidade, não consegue se imaginar cego e comete suicídio. E a gente vai compreender que ele tinha compromisso com a cegueira de reencarnações passadas, quando ele cegou uma determinada pessoa, quando ele tinha o poder, pelo orgulho, por ver a mulher que ele amava envolvida com outro cara, né? Ela foi muito digna, escolheu na época, mas ele não aceitou, perseguiu e cegou. Então, ele tinha o compromisso com a cegueira. Veja, reencarnação a gente tem que projetar sempre para o futuro. Então, vamos, a cada instante, procurar viver bem nesta reencarnação, para nós projetarmos a nossa próxima reencarnação com dignidade, porque a reencarnação ela vai tendo ligações. Então, o Camilo, ele precisava passar pela cegueira, porque ele provocou a cegueira em alguém, em algum momento de uma existência dele do passado. Então, neste momento, quando a Ivone vem falando, né, sobre a família dela, que incentivou cuidar dos mais necessitados, que ela nasce nessa pobreza que foi tão benéfica para ela, porque no passado ela já teve muitas reencarnações com projeções de riqueza. E que isto não significou para ela, tanto que ela, numa reencarnação com riqueza e com família, ela optou pelo suicídio. Então, agora ela está tendo uma colheita das vidas passadas, mas que isso fique muito firme para a gente para uma próxima reencarnação. Então, ela vem dizendo que até os 10 anos de idade, porém, vivi principalmente sob os cuidados de minha avó paterna, em vista das anormalidades experimentadas em minha infância, com as reminiscências da minha vida passada. Quando ela era criança, a vida passada dela ficava muito presente. E ela tinha uma resistência de entender o contexto desta reencarnação agora. E muitas vezes nós temos curiosidade de saber quem eu fui no passado. Muitas vezes procuramos, inclusive, métodos profissionais até para fazer uma regressão de uma vida passada, coisa que o Espírito Joana de Ângeles, ele fala para a gente ter muito cuidado de ir buscar uma vida passada. Porque, às vezes, nós temos um problema nesta reencarnação. E aí vamos remexer no passado, fazemos uma regressão, nos deparamos com outro problema e ficamos com 2 problemas, o da vida passada e o desta vida agora. Então, a terapia de vidas passadas, ela tem função quando, isso é a orientação da Joana, quando está ligado a alguma situação de um pânico, de algo assim que nos deixa paralisado diante alguma fobia, diante alguma situação que nos paralisa. Mas, fora isso, para buscar assim, uma curiosidade, para saber quem foi, como se relacionou com determinadas pessoas, que a gente realmente pare e faça a reflexão. Então, nós estamos vendo, né, nessa
vivência da Ivone, muitas coisas interessantes que nós precisamos trazer para a nossa vida, coisas que também nós passamos. Então, ela ficava com a avó, por quê? Porque ela ficava se lembrando desse passado. E esse passado que ela se lembrava era um passado de muita riqueza, das carruagens, dos vestidos ricos, dos empregados, né? Ela, inclusive, não reconhecia o pai dela, desta reencarnação como Ivone, né? Ela não reconhecia ele na autoridade de pai, porque na mente dela, o pai dela era um homem de cartola, que usava aqueles trajes de fraque à época, né? Porque eram pessoas muito ricas na vida passada, e isto estava impregnado nela. E ela, nesta pobreza, ela não conseguia de jeito nenhum ali se identificar. Em compensação, é porque ela era criança. Com a maturidade da idade, ela foi entendendo, né? Então, nós vimos que ela, nesta reencarnação como Ivone, ela está trazendo aí a pobreza. Tem uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 811, né? Quando Kardec vem falando da lei de igualdade. O Kardec pergunta assim, na 811, a igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez já existiu? Ou seja, é possível que todas as pessoas, né, tenham exatamente a mesma condição financeira, que a riqueza seja igual para todos? E a resposta é não. Ela não é possível. A diversidade das faculdades e do caráter entre as pessoas se opõe a esta igualdade. Por quê? As pessoas são diferentes, com aptidões diferentes. O gastador, qualquer coisa que coloque na mão dele, ele vai ser um gastador. A pessoa que é avarenta, qualquer valor que coloque na mão dele, ele não vai usar, ele vai ser avarento, né? Então, a riqueza e a pobreza, ela flutua entre nós, né? Agora, a questão é, em que posição nós estamos nesta reencarnação e como nós nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta. Porque a questão seguinte, a 811A, o Kardec fala assim, entretanto, há pessoas que acreditam que aí está o remédio para os males da sociedade. Que dizes disso? Ou seja, vamos pegar todas as riquezas do mundo, dividir pela quantidade de pessoas e cada um fica com o mesmo tanto. Esta é o que o Kardec está perguntando, se isto é possível. E os espíritos falam assim, olha, são posições sistemáticas ou ambições ciumentas. Eles não compreendem que a igualdade com que sonham seriam logo rompida pelas forças das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procureis fantasias. Então, é uma fantasia, né? A gente falar, olha, faz o seguinte, você que tem mais, divide por todos para que todos fiquem com o mesmo valor. Muito em breve, quem tem mais aptidão vai ter mais e quem é o perdulário vai ter menos. Ou seja, o importante é a gente pensar o seguinte, o que eu tenho nesta reencarnação? Porque, às vezes, a gente se considera um pobre, miserável, mas, quando a gente olha para o lado, a gente vê alguém muito mais necessitado que nós. Então, o que nos faz nos colocar numa situação do ter? Então, a Ivone, nesta reencarnação como Ivone, numa pobreza muito grande, mesmo assim, os seus pais ajudavam os mais necessitados, inclusive, às vezes, até hospedava na casa, mas ela, quando criança, ela tinha essa vivência, né? Ela tinha essa lembrança dessa vida passada na riqueza. Então, olha o sofrimento para esse espírito compreender o que estava acontecendo com ela. E aí ela vem agora abordando uma outra situação dela, a questão da instrução. E aí ela diz que, ao contrário do que muitos amigos supuseram a meu respeito, não sou professora, nem fiz qualquer curso escolar.
Fiz apenas o primário. Fato que, para mim, constituiu grande provação, porque ela se lembrava que ela era uma pessoa, né? Ela teve várias reencarnações como mulher, instruída, coisa que naquela época nem era comum, mas ela já tinha intimidade com o conhecimento, com a instrução. E nesta reencarnação como Ivone, ela perdeu esse direito. Veja quantos direitos ela perdeu, justamente porque, quando ela teve, ela não valorizou. Então, cada um de nós faça essa reflexão. O que você, né, esse você eu também estou me incluindo, não está valorizando nesta reencarnação? A oportunidade de instrução. Olha, na época dela não tinha internet. Hoje, qualquer pessoa ela tem condições de buscar informação na internet. Nós temos uma facilidade ao meio de instrução, de conhecimento muito grande. E quais são as nossas escolhas quando nós escolhemos escutar um programa, ver um filme, ligar uma TV? O que nós estamos consumindo de informação? Nas nossas conversas, o que a gente está passando, o que a gente está trocando, porque tudo isso vai levar em conta para a nossa próxima reencarnação. Então, veja que o fato dela não ter acesso à instrução, só fez o primário, é uma grande provação para ela, porque já era um espírito acostumado ao conhecimento. Mas ela teve tanto conhecimento no passado, mas na hora de cometer suicídio, não pensou sobre o sacrifício que foi dela chegar ao conhecimento, né? O esforço, as pessoas que se disponibilizaram para passar o conhecimento para ela. Olha, quanta coisa a gente tem que agradecer. O quanto que a gente tem que agradecer aos nossos professores que nos ensinaram a ler, a escrever. Quem tem filho, neto na escola, valorize o professor, busque o professor. Hoje, principalmente, que essa questão da educação escolar está se tornando invertida. Nós precisamos prestigiar os nossos professores. Precisamos incentivar as crianças a prestigiar os professores. Então, ela vem falando aqui, olha, que durante a minha juventude, né, um funcionário público como meu pai não tinha condições financeiras para fornecer nem mesmo um curso normal a um filho, mesmo porque as escolas eram raras no interior do Brasil e, por isso, não me foi possível aproveitar a vocação por mim trazida do berço para o magistério e a literatura. Mas sempre estudei sozinha, até 2 horas da madrugada. E o que pude aprender nessas condições, eu aprendi. Então, mesmo não tendo, e olha, não tinha escola, não tinha situação favorável, mas ela buscava. Então, o esforço dela, da Ivone, de reconquistar coisas que ela já teve no passado e perdeu. Então, nós vamos ter que fazer essa reflexão. O que nós tivemos acesso de estudo, de família, de conhecimento que a gente não valorizou? Mas ainda é tempo para valorizar. Porque no livro Memórias, o Camilo, quando ele comete suicídio, ele está no auge. Ele era um autor famoso, né? Ele estava no auge e ele comete o suicídio. Então, ele vai perder para a próxima reencarnação todo esse conhecimento dele, né? Não o conhecimento não se perde, mas vai ficar latente, lá adormecido, para ele reconquistar o direito de voltar a ser um autor. E no livro Memórias de um Suicida, os casos, né, tem vários, são 5 casos mais assim fortes e vários pequenas histórias, mas a gente percebe que todos que cometeram suicídio tiveram que fazer um trabalho para reconquistar aquela posição que já tinha chegado. Então, a gente precisa
valorizar a reencarnação. A gente precisa valorizar o que tem disponível. E olha, nós estamos no ápice, no melhor momento do planeta Terra. Nós estamos agora, no melhor momento. Nós estamos assim, olha, na crista da onda. Por quê? Não tem um assunto que a gente queira saber que a gente não consiga. A disponibilidade de informação é muito grande. Nós temos agora o conhecimento médico da área da psicologia, da psiquiatria, da neurologia. Nós sabemos como funciona o cérebro, nós sabemos do que o nosso corpo necessita de serotonina, das questões químicas produzidas pelo nosso próprio corpo, que nos dá um prazer, que nos dá a plenitude. Então, nós temos agora a melhor fase na nossa vida como espíritos. Quem está encarnado neste momento precisa valorizar muito, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, nós estamos vivendo num momento assim maravilhoso de todos os nossos tempos. E continuaremos no próximo programa. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.